Quero retomar, não é, o que na semana passada nós estávamos pregando aqui, sobre como receber a justiça de Deus. Como receber a justiça de Deus. E nós estamos falando muito sobre oração, porque nós estamos orando. E esse versículo de Tiago 5,16, ele é um versículo que tem provocado, eu imagino, dois sentimentos diferentes nas pessoas. Tiago 5,16, eu vou só recapitular até onde eu fui na semana passada. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você pode ler em voz alta comigo? Vamos ler juntos? Vamos falar bem forte. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Puxa vida, que ânimo dá para nós saber que oração é poderosa e eficaz. Que há poder na oração. Meus irmãos, nós não estamos perdendo tempo quando a gente ora. Quando nós estamos orando, nós estamos trabalhando com algo que é poderoso e eficaz. A oração é poderosa, irmãos. Ela produz resultados, ela é eficaz. E nós então nos animamos, não é? Nos animamos, e sabe o que nós fazemos normalmente? Arrumamos alguém para orar por nós. Por que nós temos tanta tendência de pedir para alguém orar por nós? Porque está escrito ali a oração de um justo. E a gente olha para nós e fala assim, não sou eu não sou justo, eu sou tão pecador, eu sou ainda tão falho, eu comecei minha vida cristã, eu só me converti semana passada, eu tenho só 1 aninho de convertido, eu tenho 10 anos de convertido, mas eu não consigo largar aqueles meus maus hábitos, eu não sou justo. E sabe, meu irmão, pela falta da compreensão bíblica do que é a justiça de Deus, muitos de nós fugimos da oração ou não experimentamos aquilo que se chama oração poderosa e eficaz. E eu fico aqui imaginando quantas vitórias e bênçãos o povo de Deus perde por não entender como receber a justiça de Deus. E porque as pessoas não conhecem, não é, o que é a justiça de Deus, elas sofrem de um complexo de inferioridade espiritual, que faz com que essa pessoa sempre se sinta indigna, não merecedora, excluída daquilo que é chamado uma vida vitoriosa e abundante. Você tem sentido assim? Isso acontece com você? Tem vezes que você fala assim, eu oro, mas é lógico que Deus não vai me responder. Tem hora que você se compara e fala assim, ele está sendo abençoado porque ele é uma bênção. Eu não sou abençoado porque eu não sou uma bênção. Fala a verdade. Vamos ter um momento de confessionário aqui, não é? Confessionário. Quem já pensou assim alguma vez ou ainda pensa sobre isso? Não, você não pensa não? Você não se sente às vezes assim, pecador, não? O povo aqui não é bom de confessionário, não sou católico, não tem esse negócio de confessionário. Confessionário é bom de vez em quando, irmão. Eu duvido que você não sente isso. Porque se fosse assim, não é? Se fosse assim, a sua vida de oração era revolucionária. Entender biblicamente o que é a justiça, o que é ser um justo, é uma questão básica de fé. É um dos alicerces da fé. Quem compreende que é justo mesmo, ele é ousado na oração. Ele é corajoso nos seus pedidos. Porque ele fala assim, como eu sou justo, fui justificado, eu posso almejar. As promessas são minhas. E eu posso ter uma vida de oração poderosa e eficaz. Nós falamos na semana passada que para que a gente entenda isso, nós temos que compreender, não é, o que o pastor Eibiúbe prega aí pelo Brasil inteiro, que ele chama a troca da cruz. Eu gosto dessa expressão, ouvi ele pregando uma vez, eu falei, meu Deus,
Que expressão bonita, ele diz: será que você compreende que na cruz não foi só Jesus que morreu, mas na verdade houve uma grande troca no Calvário? Olha a troca ali, Deus tornou pecado, Ele se tornou pecado, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem é aquele que não tinha pecado? Jesus. Então, Jesus foi para a cruz como um pecador, mesmo não tendo pecado, para que nele, ou seja, na morte dele, entrando em relacionamento com ele, nos tornássemos todos nós justiça de Deus. Houve uma troca. Jesus foi para a cruz e se fez o pecador merecedor do juízo, recebeu o juízo e trocou com você, e você veio para o lugar dele, e agora você é feito o que ele era, justiça de Deus. Significa que legalmente aos olhos de Deus, alguém que se converte, nasce de novo, entrega a vida a Cristo, torna-se legalmente justo diante de Deus. Significa que aos olhos de Deus não há uma condenação, uma sequer, sobre aquele que trocou de lugar com Jesus. Como essa troca acontece? Quando eu nasço de novo. Quando eu nasço de novo, quando eu recebo a Cristo como meu Salvador, morro para a vida antiga. Por isso o batismo é tão importante. Minha vida velha já passou. Eu era um pecador, eu era um beberrão, eu era um adúltero, eu era um mentiroso. Hoje eu sou uma nova criatura. Quando eu me converto, ainda que eu não seja perfeito ainda que eu ainda esteja sendo transformado, aos olhos de Deus, eu já fui, pela troca do Calvário, considerado por Ele tão justo como eu possa ser. Por quê? Porque você não recebeu alguma justiça, você recebeu a completa justiça de Deus sobre você. Está sobre você, meu querido. Está sobre você, é a troca. Ele se tornou pecado, Cristo, para você se tornar justiça. Ele era justiça. O justo, que nunca pecou, a própria justiça de Deus, foi para a cruz e recebeu o seu pecado. Ao recebê-lo, você ficou sem ele, e ele te deu a justiça dele. Se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou por meio dele em toda a terra, e todos pecaram, do pecado original que entrou desde Adão, muito mais agora, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, dádiva é um presente, o presente, estes reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O pecado reinou e reina no planeta Terra inteiro. Mesmo o homem mais bonzinho que fala assim, eu nunca vou pecar, como o pecado reina, ele peca. Mas um dia Cristo foi levantado na cruz. Quem olhou para ele, como Moisés que levantou a serpente, e quem olhou para Jesus, e arrependido dos seus pecados, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, experimentou a troca da cruz, o pecado que reinava, não reina mais. Mas graça e justiça eu recebi, por isso eu vou reinar em vida. Meu irmão, quando alguém reina, ele tem autoridade. Quando alguém reina, ele tem autoridade. Ele pode dizer, sai Satanás. Ele pode dizer, a tentação some daqui. Serpente, sai para lá. Ele reina. Ele reina sobre os principados, sobre as potestades, ele reina sobre a maldade. Ele anda, plena condição de andar em vitória espiritual. No Evangelho, Paulo diz, é revelada a justiça de Deus. Por isso eu fico assim, muito encrencado com quem tem vergonha de dizer que é evangélico. Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus.
para a salvação de todo aquele que crê. E ele diz que neste evangelho, esta mensagem, a história de Cristo morrendo por nós, o evangelho, o caminho que Deus preparou para nós, no evangelho, não é revelada apenas a nossa salvação. O evangelho não é apenas uma maneira de ir para o céu. O evangelho é o poder de Deus para eu reinar em vida, não mais sobre o domínio do pecado, mas dominando o pecado. E diz o texto que a justiça de Deus é revelada para nós, o evangelho, não só a salvação, mas a própria justificação, uma justiça que do princípio ao fim é só pela fé. O que significa isso dizendo que ela é pela fé? Como você recebe a sua salvação? Você recebe a sua salvação dizendo, pela fé eu creio que esse homem que andou pela terra 2000 anos atrás é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Quando os discípulos estavam no barco e a tempestade lá, não é, para lá e para cá, Jesus ali dormindo, eles acordam Jesus e eles falam, Jesus, nós vamos morrer. Isso já significa que eles não acreditam tanto assim que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Pode uma onda, um mar, afogar o Filho de Deus? Jesus acorda e fala assim, para o mar, sossega, e tudo quietinho. E os seus discípulos dizem, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles entendem, compreendem que Jesus é o Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus é salvo. É pela fé. Fé não é algo que eu faço, que eu pego. Fé é algo que está dentro de mim e que eu uso para poder receber Jesus como meu Salvador. A mesma fé que te salva, você precisa entender que não só a sua salvação, mas a grande troca da cruz já foi, na própria salvação, a provisão de Deus para você ser declarado justo e poder dizer, eu vivo pela fé. Aleluia. O que significa isso? Significa uma posição de vida. Porque eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, sendo que eu, no meu histórico de vida, já pequei tantas vezes, porque eu estou aqui pela fé. Eu estou aqui acreditando que o sangue de Jesus me cobriu e me purificou e me lavou de todos os meus pecados. Eu estou aqui absolutamente convencido, que não há mais condenação. O que a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a partir daqui, eu retomo, não é, a palavra que dei para dizer para você. Como é que eu me torno justiça de Deus? A resposta é, pela fé. Todo aquele que crê, de fé em fé, vive esta vitória. Os que ainda não tiveram esta revelação que nós estamos aqui hoje, olhando nas Escrituras, os que ainda não têm essa revelação, eu fui feito justiça de Deus, vivem debaixo de uma consciência de condenação. Se você ainda vive com uma sensação acusadora péssima, se você se sente ainda rejeitado e chega diante de Deus sempre assim, essa porcaria que sou eu, esse imundo que chega aos teus pés, esse lixo, se você tem vivido esta inferioridade, claro que nós temos que nos arrepender, claro que é um momento da gente ir lá no pó e chorar dos nossos pecados, todo arrependimento é seguido de muita dor e humilhação, mas eu não posso viver assim. Eu não posso viver a vida inteira me arrastando por algo que não existe mais. E muita gente que ainda não entendeu que o Senhor nos dá a sua justiça, ainda tem vivido uma vida debaixo de condenação, debaixo de uma consciência má.
Mas os que já tiveram a revelação da justiça de Deus, têm uma consciência de que Jesus te deu um presente. Que ele foi para a cruz e foi nu para a cruz, nu, para que aquela roupa bonita que ele usava, que não tinha um cheiro de pecado, porque ele nunca pecou, esse manto pudesse agora ser colocado sobre você. E agora um Cristo nu, envergonhado, que se fez vergonha, maldição, opróbrio na cruz, para que você fosse vestido com a roupa dele. A roupa dele. E quando o Pai olha para você e os anjos, vê aquela roupa linda de Jesus. É o seu rosto. Filho de Deus, novinho também, vestido como Jesus. Porque é exatamente assim que acontece. É exatamente assim. E talvez, irmãos, eu fico pensando, esta seja a separação entre os derrotados e os vitoriosos. Talvez essa seja a separação, os que alcançam e os que não alcançam. Talvez essa seja a separação entre os livres e ainda os que estão presos. Os que são leves e os que ainda estão pesados. Compreender a justiça de Deus. Se você quer viver uma vida em paz e vitoriosa com Deus, você precisa entender, eu sou a própria justiça de Deus. A obra de Cristo na cruz me abençoou de tal maneira que me refez de todo aquele mal que o pecado me causou. Por isso, se de Cristo me revestir, como eu vou entrar com essa roupa de Cristo, com essa justiça de Cristo num prostíbulo e dizer assim, eu vim para pecar? Se eu sou de Cristo, como eu vou oferecer meu corpo para o pecado? E esta revelação, ela afirma dentro de mim e diz, você não é mais pecador. E não faz mais sentido. E eu não desejo mais. E minha natureza é transformada. Daquele que gostava da lama, agora eu gosto de estar limpo. Eu tenho prazer na limpeza. É assim que eu quero. E se por acaso, eventualmente, um pecado respinga na minha roupa, eu corro para Jesus e falo, Senhor, sujou aqui. E ele diz, vou botar mais um sangue aí. Eu vou colocar mais um sangue. Tem pessoas que pensam que o sangue de Jesus é uma vez e pronto. Mas a palavra correta de que o sangue de Jesus nos purifica é, o sangue de Jesus vai nos purificando de todo o pecado 24 horas por dia. Eu adoro o limpador de para-brisa do meu carro, porque ele não limpa uma vez só. Ele fica... E eu adoro que o sangue de Jesus toda hora faz isso. 24 horas por dia, o sangue de Jesus vai me purificando de pensamentos, de tendências. Não, está sempre limpo aos olhos de Deus. Por quê? Porque eu fui coberto pelo sangue de Jesus. Esse sangue não perde a validade. Ele está sobre mim. Um crente sincero e cheio de fé, como eu sei que você é, tem consciência, sabe que agora eu sou a própria justiça de Deus. Eu sou a própria justiça de Deus. Será que você compreende isso? Está entendendo essas verdades? Se isso já aconteceu no seu espírito, hoje eu quero que você tenha consciência disso na sua mente. Porque muitas vezes nós estamos sendo roubados, atacados, prejudicados por causa de ignorância. Já foi feito, mas na mente nós ainda estamos trabalhando na velha base, a base da acusação, a base da inferioridade. Eu digo a você de todo o coração, se você é um verdadeiro crente, o verdadeiro crente é aquele que se arrependeu, que chorou,
que começou a mudar de vida, que hoje não quer mais aquela vida, que está todo dia buscando ao Senhor, se esforça de agradá-lo, aquele que tem uma nova natureza, eu posso dizer, você já é completamente, aos olhos de Deus, justiça dele. Você já é. Eu posso dizer, Pai, obrigado. Pai querido, obrigado por todas as bênçãos, por todas as bênçãos. Meu querido irmão, hoje você tem o privilégio de estar olhando aqui, para um homem que é a justiça de Deus. E eu tenho o privilégio de estar olhando para um auditório bastante cheio, com pessoas que eu sei já são a justiça de Deus. E ainda mais, você que ainda não tem essa consciência, tem o privilégio de estar num lugar onde essa mensagem está sendo pregada, porque isso vai transformar a sua vida. Vamos ver agora, então, como a justiça de Deus se manifesta em 4 níveis. Como a justiça se manifesta em quatro níveis. Muitos cristãos recebem a justiça de Deus no primeiro nível, mas param nisso. Não avançam em receber a plena justiça de Deus. E ficam aí. Qual é a revelação no primeiro nível? É essa aí. Nesse primeiro nível, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O primeiro nível da justiça de Deus é que os seus pecados foram perdoados. Isso é o rudimento do cristianismo. Não haveria relacionamento com Deus. Não haveria relacionamento com Deus. Qual é a história da humanidade? Qual é a história do cosmos? Um anjo se rebelou contra Deus. Levou 1/3 dos anjos do céu a se rebelarem também contra Deus. Estes anjos caídos levaram a humanidade a se rebelar contra Deus. Todo o universo se rebelou contra Deus. Jesus Cristo veio para quê? Nos reconciliar. Nós desistimos da rebelião e falamos, eu me arrependo de ter me rebelado, eu volto para ti, eu sou teu, eu quero viver para ti. Quando eu venho assim, eu venho consciente de muitos pecados e eu peço perdão. Não existe uma pessoa que possa dizer, eu sou crente, que não fez esta oração, Pai, perdoa os meus pecados. Se você não fez essa oração ainda, você está carregado de culpa. Seus pecados estão valendo contra você e vão te jogar no inferno, vão te condenar e te manter separado de Deus, porque esta é a força do pecado. O salário do pecado é morte, morte é separação de Deus. Por isso a Bíblia diz que se nós confessarmos para Deus, só para Ele, os nossos pecados, Ele, Deus, é o que pode, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados. A primeira coisa que acontece é que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Muita gente que é crente diz assim, pastor, eu sei disso. Eu sei que quando eu converti, eu pedi perdão dos meus pecados e Ele me perdoou. Mas depois de crente eu pequei de novo. Depois de crente eu ainda tenho pecado. Quanta gente diz assim? A Bíblia é tão clara e simples, irmãos. Ela diz apenas uma coisa. Eu sei que você pecou. E você só tem que confessar seu pecado a Deus de novo. Pedir perdão a Ele. Ou seja, Deus vai perdoar o seu pecado. E por que Deus perdoa o seu pecado? Porque está escrito ali, Ele é fiel e justo. O que garante que todo pecado nosso é perdoado é porque está escrito ali, Ele é fiel e justo. Isso significa que Ele é bonzinho? Não, não é só isso não. Ele é fiel e justo porque nenhum pecado pode receber 2 vezes o castigo. Não é justo. Quando você vai fazer uma compra no supermercado, entrega uma nota de 50, a pessoa paga, dá o troco e te entrega 70. Ela errou no caixa. Você olha aquilo e fala assim, não pode. Não pode. Você fala assim, moça, não é justo. Eu te dei 50, você tem que me devolver só 20, você botou 50 junto. Ah, não, muito obrigado. Você demonstrou que você é uma pessoa correta, não é justo.
Como também não é justo quando você paga o seu IPTU, um erro da prefeitura, vem uma nova cobrança dizendo, você não pagou, você fala, isso não é justo. E muitas vezes você tem que recorrer à justiça para dizer, já foi pago, eu tenho a prova aqui. Não é justo. Se Jesus trocou na cruz e levou os nossos pecados, não é justo que Deus não nos perdoe dos que nós cometemos, porque Jesus pagou os pecados do passado e os que eu ainda cometeria. Mas eu tenho que ir lá e pedir perdão e dizer, Pai, eu sei, eu estou humilhado, é uma vergonha que eu fiz, mas lembra, Jesus já pagou todos os meus pecados. Você mostra a cruz, você mostra a prova, você mostra a palavra dizendo que Ele morreu por todos os seus pecados, e o Pai vai falar, eu vou te perdoar, porque meu filho já pagou pelos seus pecados. Ele é fiel e justo. Por isso eu posso pedir perdão dos meus pecados. Ele já pagou. Ele não vai te condenar. É por isso que a Bíblia diz, não é? Por isso que a Bíblia diz, dos seus pecados eu lhes perdoarei e não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Por isso a Bíblia diz, portanto já não há condenação para os que estão em Cristo. Pensa comigo, se Deus diz para você, se alguém pecar contra você, você deve perdoar 70 vezes 7, foi o que Jesus falou para Pedro. Se Ele diz que nós devemos estar dispostos a perdoar 490, Ele ia dizer, pois eu só te perdoo uma vez? Ele pede assim, porque Ele diz, você é igual a mim. Então o primeiro nível dessa justiça é você entender, meus pecados são perdoados quando eu peço perdão. O segundo nível da justiça de Deus, nós já vimos ali, é que os nossos pecados serão esquecidos. Então o pecado não é só perdoado, não. Ele é esquecido. O autor de Hebreus, no capítulo 8, verso 12, diz, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Noutra versão que você tem, diz, dos seus pecados, jamais me lembrarei. Ele é Deus. Você está se relacionando com Deus e Deus pode fazer qualquer coisa, o que Ele quiser. Deus tem poder, inclusive, de esquecer. Você não tem. Deus não deu esse poder para você. Você consegue esquecer? Não. Ah, se a gente conseguisse esquecer alguns traumas. Ah, se a gente pudesse simplesmente fazer assim, acabou. Um abuso na infância, um acidente, sempre eu vou lembrar. Vai curar, mas eu vou lembrar. Deus é Deus. E Ele decidiu, não, eu não quero apenas perdoar. Eu decido que eu vou esquecer. Eu vou esquecer. E é por isso que tem vezes que você vai lá diante do Senhor e começa a falar, Deus não tem jeito para mim não, porque inclusive no ano passado Deus vai falar com você. Não estou lembrado. Eu esqueci. Mas eu estou te recordando assim. Sumiu. Ele disse, eu não me lembrarei, eu jamais me lembrarei. Ele pode decidir. E se você pediu perdão, a Bíblia afirma que Deus nem lembra mais do seu pecado. Aleluia. Você tem que escolher como você quer viver. Você quer fazer a troca? Mandar para lá os pecados e receber a justiça, ou você quer continuar carregado? Porque Deus está dizendo, primeiro nível, eu perdoo. Segundo nível, eu apago. Qual o terceiro nível da justiça de Deus sobre a nossa vida? Nós já vimos aqui, né? Nós já vimos. Olha lá, ele diz, sou eu mesmo aquele que apaga as transgressões por amor de mim e que não se lembra dos seus pecados. A Bíblia diz para nós, não é, que os nossos pecados são apagados. O que é apagar? Apagar já não é só apagar da memória, não. Não é só apagar da memória. Diz a Bíblia que há pecados, que há no céu um sistema de registro de tudo que nós fazemos. É o escrito de dívida.
Se você vai comprar fiado, como antigamente, e tem um caderninho, você chega lá e fala assim, ô, seu Tomé, me dá uma dúzia de ovos, 1 quilo de carne. Ele, pois não, eu te entrego e anota no caderninho. Fica ali escrito tudo que você deve. É o caderninho. Deus tem para todos nós um caderninho. Está tudo lá anotado. Mas a Bíblia diz que Deus, na hora que você se converte, Ele te perdoa. Ele, na mente dele, esquece, porque ele poderia gravar aqui, mas ele ainda pega tudo que tiver sido registrado e ele cancela, rasga, apaga. Ele elimina as provas. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais. Que a gente sabe que ele esquece, mas agora ele acrescenta, eu apago da minha memória e de qualquer lugar. O escrito de dívida, diz Paulo, que era contra nós, e que nos era prejudicial, foi apagado pelo sangue de Jesus. Puxa vida, meu Deus. E por fim, o último nível é esse. A nossa natureza pecaminosa é substituída pela justiça de Deus. E nesse sentido é como se agora, não só ele apaga, mas lá ele escreve de todo tamanho assim, o Paulo é justo. Ele escreve com a letra dele. Ele é justo. E esse é o nível em que Deus diz, o Paulo é justo, justo. Meus irmãos, a Bíblia diz que por causa de Cristo, eu sou a própria justiça de Deus. Nos 4 níveis, os pecados foram perdoados, Deus esqueceu. Os escritos foram apagados e sobre eles foi inserido, você é justo. Agora você tem que fazer a escolha da fé. Vou andar pela minha memória, pelo que eu fui, ou vou assumir minha nova identidade, meu novo caráter cristão, dizendo, eu fui justificado, eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Talvez alguém aqui está achando, não é? Essas verdades assim tão tremendas, tão maravilhosas, tão espetaculares. Mas estejam pensando, eu não sei se eu me converti ainda. Eu acho que ainda não me converti. E eu queria deixar para você o último e maior verso de toda a Bíblia. Porque a palavra de Deus afirma e grita para nós, e vai sempre existir esse verso. Porque Deus tanto amou ao mundo. Essa mesa que está aqui representa o corpo e o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Ele amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sei que o pessoal que assiste e vive na internet já viu um vídeo antigo, muito tocante. Um pai tem um filho que ele ama, é o amigo dele. Esse filho é o companheiro dele. Esse filho é aquele filho que está com ele, ele brinca, o menino é lindo, um garoto sensacional, eles são assim os dois. Ó. O pai era o controlador de uma ponte que subia e descia para o trem passar. Um dia, comete-se um erro horroroso. E o trem vem mesmo quando a ponte ainda está fechada. O problema é que lá onde a ponte vai fechar, o filho está lá. E não dá tempo de tirar. O trem está chegando ali. Ele faz a curva e vem. Dentro do trem está assim de gente. Mas o filho dele está ali. O amor dele. O filho dele está ali. E ele tem que tomar uma decisão. E ele não tem tempo para tomar a decisão. O que ele faz? Ele empurra a alavanca que vai descer a ponte, salvar todas aquelas vidas, mas vai matar o filho dele? Ou ele poupa o filho dele e todos morrem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ele não poupou seu filho. Você quer assistir esse vídeo um momentinho? Um minutinho. Vamos assistir para quem não assistiu. Um vídeo muito emocionante. Eu queria que você assistisse agora.
É por isso que, compreendendo essas verdades, é que Paulo declara para todos nós, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele morreu para você viver. Ele tomou os pecados para você ser justo. Por isso a oração de um justo, a oração de quem é justiça de Deus, é poderosa e eficaz. Porque quando chegamos diante de Deus, Ele vê Jesus, a justiça de Deus. E o céu diz, ele era um pecador, mas agora é o próprio Filho de Deus, ele é merecedor do melhor do céu. O melhor do céu é para ele. Por isso Paulo também diz aos Efésios, ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, porque nós somos os filhos amados dele, em quem ele tem todo orgulho, porque ele olha para nós e vê Jesus. Você compreende isso? Então nós temos que jogar as acusações, as mentiras fora e desfrutar da plenitude de vida espiritual que Deus tem para nós. Eu queria que você fechasse os seus olhos um minuto e dissesse: eu fui feito justiça de Deus. Eu me tornei justiça de Deus. Abra sua boca e confesse essa verdade. Eu fui um pecador, mas eu não sou mais. Eu fui injusto, mas eu não sou mais. Eu estou sendo santificado, eu vou sendo aperfeiçoado todo dia, mas nunca conseguirei ser mais justo do que eu sou agora. Nunca. Meu irmão, quando você chegar no céu, você será completamente santo, perfeito, mas não será mais justo do que você é hoje. Porque hoje toda a justiça de Deus já é sua, já está em você. Toda, não tem mais para receber. Santidade tem. É por isso que sua vida vai mudando. Sua alma ainda tem marcas que vão sendo convertidas, transformadas, hábitos, desejos errados. Deus vai transformando isso pela palavra, pelas células, pela comunhão, por andar com pessoas boas, por conhecer a sua palavra. Você vai se tornando cada vez mais santo, mas nunca mais justo, porque a justiça é uma obra da cruz. É um sangue completo e ele já está sobre você. E a Bíblia diz que para receber resposta de oração, você não precisa ser santo. A Bíblia não diz que a oração de um santo é poderosa e eficaz. A Bíblia diz que é a oração de um justo. Por isso, todos nós podemos ter vida abundante e cheia de respostas, porque nós recebemos a justiça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê em Jesus, você é justo. Se você ainda não crê em Jesus, você pode crer em Jesus. Basta recebê-lo, basta orar, basta invocar, basta agradecer, porque ele pulou naquele buraco. No filme o menino cai, mas Jesus deitou e veio à terra, vum, e veio aqui, andou entre nós para nos salvar. A boa notícia é que 3 dias depois ele ressuscitou. Não é como a história verídica daquele menino, mas o nosso Salvador ressuscitou 3 dias depois. Ele está vivo, hoje intercede por nós. Eu quero fazer um convite. É o convite mais amigo, mais valioso que eu posso fazer. Eu quero fazer o convite para você que ainda não entregou sua vida a Cristo. Para você que tem buscado, tem andado, tem frequentado talvez uma célula, tem vindo aqui, mas você ainda não tem certeza que já é salvo. Você percebe uma guerra dentro de você. Você percebe aí dentro de você uma guerra e um desejo descontrolado de pecar e uma natureza pecaminosa. Você fala, eu ainda não sou convertido. Eu ainda não tive a coragem de ter fé. A Beth ministrou aqui e diz, tem gente com medo de ter fé.
Tem gente com medo do preço que possa ser pago por ter fé. Eu quero dizer que há um preço sim para ser um discípulo de Jesus. Mas ele é nada comparado ao preço de não ser um discípulo de Jesus. Se você não se tornar um discípulo de Jesus, você vai pagar com sua própria vida. Tudo. E vai pagar eternamente. Mas se você recebe a Jesus, tem um preço do discipulado. Não é fácil seguir a Cristo. Mas é a coisa mais maravilhosa que tem. Porque as coisas deliciosas e fantásticas nem sempre são fáceis. Tem um preço. Você vai no supermercado e compra uma carne congelada, taca no micro-ondas, 5 minutos você está comendo ela. Ou você pode fazê-la por horas. Tem um preço. Mas nada compara com a delícia daquela receita. Tem gente que não quer pagar preço. Para ser discípulo de Jesus tem que pagar um preço. Mas é delicioso. É incomparável. A paz, a alegria, a segurança. O amor que a gente recebe. Eu quero convidar você que ainda não entregou sua vida a Cristo. Antes de servir a ceia para os que já são convertidos, eu vou servir o banquete para quem não é convertido ainda. Antes de trazer apenas uma realidadezinha simbólica, eu vou trazer o de verdade para você agora. O verdadeiro, aqui é lembrança, agora é o real. Se você quer receber a Cristo, feche seus olhos agora. Quero que você feche os seus olhos. E talvez falando mais sério do que jamais falou. Que você pergunte para você mesmo e para Deus: Senhor, eu já sou teu. Você tem certeza da sua salvação? Se você não tem, eu quero que você ore comigo. E que você diga assim: Senhor Deus, eu ouvi a sua palavra. E eu compreendi que o Senhor colocou Jesus na cruz, onde eu deveria estar. E me livrou da morte. E me fez ainda justiça de Deus. Eu vi na tua palavra que o Senhor me amou de tal maneira que esmagou o seu filho, puniu o seu filho por algo que ele não fez, o que eu fiz. E meu pecado foi castigado em Jesus. Senhor, eu aceito pela fé o Evangelho. Eu aceito a boa nova. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Eu creio que Ele morreu em meu lugar. E nesta manhã, eu invoco Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu confesso publicamente, neste local, que Jesus Cristo é o meu Salvador. E eu o recebo como dono e Senhor da minha vida. Perdoe os meus pecados, Deus. São tantos incontáveis. Me condenam. Por favor, me perdoe deles. Apague, esqueça. Por favor, cubra-me com a justiça de Jesus. Eu preciso desesperadamente desta dádiva e deste presente. E eu oro com fé, acreditando que o Senhor não recusa a minha oração. Eu oro em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Você fez esta oração? Eu fiz. Eu fiz esta oração quando eu morava em Ouro Preto. Tinha 12 anos de idade só. Desde aquele dia minha vida mudou. Eu fiz esta oração. Quem já te fez uma oração como essa e hoje diz: ô pastor, eu sou salvo sim, graças a Deus. Você é evangélico, salvo, crente, vai para o céu, nasci de novo. Mas quantos? E hoje? Quem hoje fez essa oração e repetiu comigo, orando e tomou uma decisão? Estou entregando minha vida a Jesus. Levanta a sua mão. Levanta, você que quer receber esse perdão. Levanta a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe. Quanta gente. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe você. Mais alguém? Mais alguém do lado de cá fez essa decisão? Deus abençoe vocês. Deus te abençoe. Oh,
Deus abençoe, estou vendo ali a senhora. Deus abençoe.